pedir para nossas famílias, por todos que estão aqui presentes, pelos nossos irmãos na Ucrânia, por todos os que estão hospitalizados, que estão sofrendo, que Deus e a espiritualidade os cubra e os protejam, que assim seja. Que assim seja. Jerônimo, a palavra é sua, você tem 40 minutos, fique à vontade, que Deus te ilumine sempre. Obrigada pela participação mais uma vez. Eliane, eu que agradeço, minha amiga. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos novamente nesta casa de luz, conversando, refletindo, estudando sobre os ensinamentos de Jesus, dos quais ainda a gente está distante de aplicar integralmente no nosso dia a dia, na nossa vida íntima, mas nesse esforço laboroso, nós nos intentamos para que, nesse esforço contínuo, consigamos construir algo de proveitoso na nossa encarnação. Então, meus amigos, hoje o trabalho e o estudo da nossa casa está centrado nas palavras de Emmanuel, que ele comenta lá em Mateus, capítulo 10, versículo 35, intitulado A Espada Simbólica, como a nossa irmã Eliane nos trouxe a princípio. E, de certo modo, nós vamos trazer algumas reflexões, algumas facetas dessa mensagem, para que nós tenhamos a percepção de como que nós temos aproveitado as oportunidades no dia a dia, como que nós temos aproveitado o trabalho, como que nós temos enxergado as nossas cruzes, como que nós temos enxergado as nossas espadas, os nossos escudos, e como que nós temos enxergado o campo íntimo dos nossos corações. É um estudo realmente muito criterioso para que a gente possa entender e avaliar principalmente as nossas condutas. Nós vamos pedir aqui, invariavelmente, a ajuda de Emmanuel, vamos deixar à vontade para quem quiser colocar suas percepções, seja no chat, seja habilitando o microfone. É um estudo colaborativo, de cooperação, nós sabemos da importância da lei da cooperação, nós apenas aqui somos facilitadores do estudo da noite, mas qualquer que seja um de vocês que queira colocar os sentimentos, as percepções, sinta-se à vontade, você está em casa. Meus amigos, a primeira reflexão que nós gostaríamos de fazer é que essa mensagem, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel traz uma reflexão muito importante de algo que Allan Kardec também teve o cuidado de escrever, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Estranha Moral. Porque neste capítulo, Jesus, em alguns dos versículos anotados pelos evangelistas, Jesus evidencia a importância das divisões. A propósito, o capítulo 10 de Mateus é intitulado Divisões. E ele continua dizendo, em realidade, que não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E no primeiro momento, nós poderíamos aqui criar algumas confusões em torno de Jesus, porque sendo ele a referência da paz, o príncipe da paz, como poderia, talvez, estimular as guerras, as brigas, as divisões? Então, nós vamos trabalhar um pouco em cima dessa temática, nós vamos utilizar aqui a referência do pensamento em vida, nós vamos utilizar aqui algumas referências do próprio Evangelho, de André Luiz, para que a gente possa fazer uma construção em torno desse conhecimento. Bom, em primeira análise, então, é interessante reportarmos que a linguagem hebraica é uma linguagem extremamente pobre, mas muito pobre mesmo. Quando avaliamos a estrutura de um texto, meus amigos, nós temos que entender que o texto em si, ele apresenta alguns problemas. Todos os textos. E esses textos, eles pedem para que nós busquemos ferramentas de adequação para a construção desse conhecimento. Porque se nós não utilizarmos as ferramentas certas para a avaliação de um texto, nós podemos cair nos dois extremos. Ou nos tornamos fundamentalistas, tornamos-nos pessoas extremamente arraigadas somente à palavra, ao que está escrito, levamos tudo a modo literal, ou
ficamos pessoas extremamente ignorantes ao conhecimento, incrédulas. Por isso, nós temos que enaltecer em primeira análise que a linguagem hebraica é uma linguagem extremamente pobre. Então, muitas traduções que foram feitas enunciaram palavras ou que Jesus não abordou ou que foram abordadas em contextos específicos, assim como assevera Allan Kardec. E este contexto em que é apresentada a estranha moral, em que Jesus diz a importância de um filho se separar do pai, de uma filha se separar da mãe, da sogra da nora, de todos estarem distantes, né, nos traz uma reflexão muito importante, porque nós só conseguiremos entender essa nuance do conhecimento pelo prisma da reencarnação. Porque, ao avaliarmos essa linguagem extremamente pobre, nós notamos que a adequação é necessária para que nós venhamos a entender o que seriam essas divisões. Quando Jesus, o príncipe da paz, propõe a divisão, ele está nos convidando exatamente para que nós saibamos encontrar dentro de nós próprios aqueles que há muito moram em nós, todas as nossas encarnações passadas, e que causam ainda distúrbios em nós. Todos estes que tivemos a oportunidade de vivenciar e expressar as nossas potencialidades, as nossas virtudes, as nossas dificuldades, vão para sentidos diferentes, pedindo uma orientação, pedindo uma referência. Nessa perspectiva, há muitos duelos internos. E nesses duelos internos, inclusive, ocorre a morte. Mas é a morte proporcionada por nós próprios. Porque à medida em que nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, assim dizia Jesus. E quando nós aplicamos essa verdade na nossa vida, há um homem velho dentro de nós que morre. São os conceitos, são ideias, são figurações, alegorias que Jesus utilizou para dizer que essas ideias patrocinam os nossos comportamentos. Obviamente que aqui nós não vamos levar ao lado literal da coisa, porque nós estaríamos de encontro, ou seja, contrariamente aos ensinamentos de Jesus. Como pode uma mãe abandonar seu filho, um pai abandonar seu filho, ou quem sabe, destituir todas as famílias? Isso não. O que o Cristo está querendo nos chamar a atenção é que é necessário o refazimento do ser diante da sua evolução. E somente a reencarnação, entrada do espírito diversas vezes na matéria, com o intuito de evoluir moral e intelectualmente, é que nós conseguiremos enxergar essas novas mudanças nas nossas vidas. Por isso, meus amigos, que a doutrina espírita nos propõe ferramentas para que nós saibamos nos construir neste aspecto. Por vezes, por muitos anos, nós nos encontramos no movimento espírita e sequer fazemos essa adequação. Estamos inseridos num processo mecanicista de trabalho. Abrimos reuniões, fechamos reuniões, damos passes, fazemos palestras, trabalhamos em reuniões mediúnicas, trabalhamos com a evangelização, campanhas do quilo, de uma forma mecânica, sem que aquilo evidencie para nós o esforço do trabalho com Jesus. Por isso que nós queremos chamar a atenção aqui para o livro Nosso Lar, um livro que eu tenho me dedicado a estudar nos últimos momentos da minha vida, nos últimos meses da minha vida, a fim de que eu possa rememorar, recordar, consolidar conceitos. E nós sabemos que Nosso Lar é uma das várias e milhares de moradas no plano espiritual. Está situada mais ou menos na região do norte do magnetismo ali do Rio de Janeiro e tem uma proximidade com a crosta terrestre. Nessa perspectiva, o que nós notamos é que André Luiz, ao chegar no plano espiritual, traz carinhosamente os seus relatos para que entendamos como é o funcionamento da vida espiritual. E lá é evidenciado em um dos seus capítulos o bônus hora. E esse bônus hora nada mais é do que uma moeda, não à semelhança da moeda da terra, que constitui para nós um depósito de trabalho. Então, esse bônus hora é classificado de acordo com o trabalho que cada espírito empenha na sua encarnação. Então, em uma de suas conversas, André Luiz, curioso intelectual que é, pergunta a uma das personagens, Dona Laura, sobre a qualidade e a quantidade de trabalhos. Porque aqui na Terra é muito comum ainda nós trabalharmos em quantidades e enaltecermos determinadas profissões.
Entretanto, meus amigos, no plano espiritual, a história funciona de uma outra forma. Quando nós avaliamos o trabalho no que diz respeito ao plano espiritual, o que nos é contabilizado é o nível de sacrifício e a cota de esforço que nós oferecemos em relação àquele trabalho. Então, André Luiz chega a fazer uma reflexão e uma analogia lá no nosso lar, perguntando à dona Laura o seguinte: o motorista do meio de transporte daquele sistema, daquela colônia, provavelmente ganharia mais ou menos bônus hora em relação a um enfermeiro, a um médico. E dona Laura nos elucida que não é avaliado de acordo com os status que uma profissão pode vir, muitas vezes impregnadas de lembranças aqui da Terra. Todas essas lembranças, todas essas memórias. Mas o que é avaliado efetivamente é como cada espírito enxerga aquele trabalho e se doa diante dele. Por isso aqui nós estamos elencando a possibilidade de entendermos o nosso trabalho, inclusive no movimento espírita, porque se nós nos tornamos mecânicos, se nós quantizamos e quantificamos apenas o nosso trabalho, muitas vezes ele está em dissonância com as nossas características de afeto, de função no mundo, de desejo de auxiliar, de fraternidade, de caridade. Porque imaginemos nós, se o trabalho é uma lei da natureza, por mais que nós objetivemos a nossa aposentadoria ou a nossa liberdade financeira, que seja, nós continuaremos a trabalhar, não necessariamente ligados a um serviço, mas sim vinculados a uma ferramenta de trabalho de alta construção, íntima. Por isso mesmo, meus amigos, quando nós avaliamos, portanto, o bônus hora, nós estamos falando de uma moeda intrínseca entre o Criador e nós próprios. Por isso não nos compete julgar e avaliar o trabalho de ninguém, porque o sacrifício interno que está sendo empreendido naquela tarefa, só Deus sabe, porque Ele observa os nossos sacrifícios em silêncio. Observemos, por exemplo, uma mãe que está no cumprimento do seu dever, e muitas vezes sofre os preconceitos de uma sociedade patriarcal, machista, porque, por algum motivo, ela se desquitou. Mas os seus esforços, os seus empreendimentos no desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos seus filhos são para ela uma moeda riquíssima diante do Criador. E aí, dona Laura ainda assevera André Luiz que aqueles trabalhos que oferecem maior quantidade de sacrifício são os mais bem remunerados. E chega a comparar, por exemplo, os trabalhos feitos no umbral. Aquelas pessoas, aqueles espíritos que vão ao umbral resgatar os espíritos ignorantes, imersos ainda numa materialidade mental, dispersos dos seus compromissos, que escutam os gritos, aquele ambiente de pouca paz, ambiente de muita conturbação, ali certamente exigirá uma maior cota de sacrifício. Ao passo que, muitas vezes, o esclarecimento, que também merece atenção devida, poderá receber um bônus hora duplicado ou triplicado, dependendo da sua cota de sacrifício. Por isso, meus amigos, o que a espiritualidade nos observa é a nossa ficha de trabalho que é empreendida no nosso bem, no nosso próprio bem. Será o nosso juiz para nos defender naqueles momentos em que necessitarmos. E nós estamos aqui falando da lei de trabalho, porque quando nós pensamos na espada simbólica, certamente nós estamos imaginando a espada como um artefato de guerra, de proteção, de luta, um artefato que inclusive pode ferir. Mas nós deveremos enxergar a espada que o Cristo nos remete, que é essa espada que é enterrada na própria terra, que simboliza novamente a cruz para a gente. E essa espada, ela vai ser um movimento de paz estabelecido. Porque quando nós pensamos na luta, nós pensamos na luta interna. E só haverá paz se nós soubermos conquistá-la diariamente. Não a paz que o mundo vende, a paz das conquistas exteriores, da ociosidade, das festas, da tranquilidade para os nossos filhos, para os nossos parentes e familiares, da tranquilidade em relação à nossa saúde, mas sim da paz da consciência do dever cumprido. A espada simbólica não poderia representar para nós algo tão simbólico como o trabalho no bem. Por isso,
eu já quero deixar aqui aberto, né? Caso alguém queira fazer algum comentário, eu vi que alguém postou aqui no chat. Eliane, se puder me ajudar fazendo um favor, trazendo aqui os comentários, fique à vontade, viu? Tá bem. Virginia colocou aqui que ela sempre falou isso no centro, não julgar o tempo de trabalho de ninguém. E tem uma história que a Virginia conta, que é de um senhor que ele ia no centro, no dia da sopa lá, ele ia, no último instante, ele ia só lavar as panelas da sopa, porque não tinha muito tempo. Me corrija aí, tá, Virginia, se eu estiver contando alguma coisa errada aqui. E ele doava muito mais do que aquele que chegara lá às 6 horas da manhã para se expor, mostrar para todo mundo que ele estava trabalhando. E a energia dele é que limpava toda a casa espírita dos miasmas. É isso que você está falando, é muito interessante mesmo. Não, legal demais. Porque, na verdade, quando o André Luiz traz isso para a gente, né? Ele nos põe de frente para um nível de responsabilidade que nós temos diante dos nossos empregos, serviços e trabalhos. São coisas completamente diferentes, né? É o nosso sentimento diante daquilo. Por exemplo, hoje é domingo. Muitas pessoas, ao chegar neste horário, né, das pessoas já ficam chateadas, porque chamam a segunda-feira de segunda-feira braba, né? Assim que a gente fala no interior. É uma segunda-feira que tem que se trabalhar, que tem que encontrar o chefe, que tem que encontrar pessoas, que tem que sair do conforto familiar. E aí, vai para o trabalho como uma obrigação. E essa obrigação gera aquele, de certo modo, aquele distanciamento dos nossos deveres que nos competem. Nessa perspectiva, é interessante pensarmos que nenhum de nós está inserido no campo de trabalho, que está a mero acaso. Se uma planta não cai, se uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, quanto mais um filho, uma inteligência individual, um ser pensante, tal qual somos, o que dirá de nós, então, né, nesse aspecto? Então, é muito importante nós pensarmos que a adesão que nós temos ao nosso trabalho, mesmo que nós não tenhamos uma identificação de pronto com ele, é o nosso dever a ser cumprido. E é isso que logrará a paz ao nosso coração. É isso que nos trará paz ao coração. Porque imaginemos nós, uma dona de casa, que tem todo o trabalho de logística doméstica para acomodar as pessoas, para fazer o alimento, para fazer a higienização da casa, para organizar toda a despensa. Imaginemos isso. Imaginemos essa pessoa se ela não gosta do trabalho dela. Imaginemos a qualidade da comida, o asseio da casa, a energia da casa. Não adianta ela fazer por fazer, porque toda a energia, o fluido cósmico que ela emana ali na sua casa, que parte do seu pensamento, somado aos seus sentimentos, vão se espalhar, se espargir por toda a região, e aquelas pessoas que eles chegam, pela assimilação de ondas eletromagnéticas, vão sentir a energia, vão sentir se estão à vontade ou não, se a comida está gostosa ou não. Vamos imaginar um professor que não esteja interessado em ensinar o conteúdo, mas somente fazer cobranças nas provas ou somente dar a aula para cumprir uma carga horária. Se ele não está aproveitando a oportunidade do conhecimento para ser espargido, ser compartilhado, ele próprio está perdendo a oportunidade de se enriquecer. Porque nós sabemos, Dona Laura ainda nos elucida lá no livro Nosso Lar, que não é a quantidade de trabalhos que nós fazemos que vai constituir para a gente a nossa soma de recursos, o nosso montante. Não é nada disso. Nós precisamos, sim, do trabalho quantitativo para aquisição de coisas, assim como no nosso lar. Para que você conquiste uma casa em nosso lar, você precisa trabalhar, você precisa de bônus horas. A exemplo disso, a própria casa de Dona Laura, que foi conquistada pelo seu marido, foi a um preço de 30 mil bônus horas. E depois que ele comprou essa casa, que nós estamos falando aqui de fluido cósmico universal, né, pessoal? Os três aspectos fundamentais do universo, Deus, matéria e espírito, e anexado a esse tríplice aspecto, nós temos aí o fluido cósmico universal, que pode ser mais etéreo ou mais condensado, por isso nós temos as diversidades de matérias, né? Inclusive aquelas que nós não enxergamos, e ele comprou, portanto, uma casa
a preço de 30 mil bônus horas. Muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Mas, por mais que ele não tivesse mais aquele bônus hora, os espíritos conseguiriam identificar naquele coração a qualidade do trabalhador que ele era. Não foi o recurso, o montante que ele amontoou para si, mas a qualidade do serviço que ele conseguiu arraigar para si próprio. Porque o trabalho que nós fazemos não é um trabalho para o outro ou para a conquista material, mas sim um trabalho para o nosso próprio aprendizado. Porque esse trabalho que nos dá sentido e significado na nossa encarnação. Meus amigos, basta que fiquemos um mês sem trabalharmos, sem pensarmos na nossa marca que pode ser impressa no mundo, nós já começamos a ficar desesperados. As tentações começam a aparecer, ficamos mais invigilantes, não é verdade? Então, nós temos que pensar aqui que o trabalho para nós é uma lei divina. E se é uma lei divina, é uma ferramenta de construção, é uma ferramenta de luta, é uma espada contra a ociosidade que propicia a tentação. É para isso que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui para o nosso estudo. Nós temos que pensar dessa maneira e ressignificar o nosso modo de enxergar para o nosso trabalho. Nós não dizemos aqui que é somente para fazer manutenção dos recursos físicos da nossa casa, não. Mas o que ele tem transformado em mim, no meu trabalho, quais são as emoções que eu tenho tido. Porque muitas vezes não é o trabalho que é ruim, mas a minha disponibilidade, a minha boa vontade, o meu afeto e a minha intenção de servir com Jesus é que está falha, ou que estão falhos. Todo esse processo nos faz pensar no nosso dever. A propósito, quando nós vamos estudar o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, nós vamos encontrar lá na lição 21 o dever. E Emmanuel nos dá, no mínimo, 2 conceitos do que seja o dever. E ele vai nos dizer que o dever é uma região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Meus amigos, é uma região moral. Nós não estamos dizendo aqui que o trabalho é uma instituição para onde eu vou. É uma região moral. Porque nessas instituições a que nós atrelamos e atribuímos o nome de empresas, firmas, nós estamos vinculados a uma região psicoemocional. Porque ali nós produzimos pensamentos e produzimos sentimentos. E com essa energia, nós iremos empregar e impregnar toda a nossa força co-criadora que vai contribuir para o crescimento de todos. Ele ainda continua dizendo que esse dever pode ser também a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traz a responsabilidade. Uma faixa é um intervalo, é um raio de ação. E muitas vezes nós achamos que esse raio de ação é apenas a empresa que nós trabalhamos ou o nosso lar. Nós nos esquecemos que nós, como seres constituintes de uma sociedade, também temos a sociedade por responsabilidade, porque as nossas ações, palavras e sentimentos reverberam em todos os habitantes do planeta Terra. Então, é muito interessante nós pensarmos aqui que todas as possibilidades que nós imprimimos em benefício de nós próprios nessa região e nessa faixa de ação do bem, culminará na repercussão dessa energia para os nossos irmãos. Eu vi aqui que levantaram a mão. Eliane, fique à vontade aí, tá? Eu levantei a mão para ler o chat aqui, que o Delmiro falou que se não fosse o seu emprego, o Chico Xavier teria sido internado pela família. Até o Chico Xavier trabalhava, além de trabalhar com a espiritualidade, né? Com certeza. E é muito interessante, porque Delmiro chamou a atenção para uma coisa importante. Porque as pessoas confundem trabalho com serviço. E a mãe de André Luiz, ela está em esferas muito superiores ao nosso lar. E ela foi uma dona de casa. Então, aqui nós temos o pensamento na Terra de que o estudo, os títulos, a materialidade compõem para nós o trabalho mais sacrossanto. Mas não é nada disso, meus amigos. Não é disso que Jesus está falando. É a essa divisão que o Cristo está nos indicando para que nós tenhamos
pulso firme e possamos travar guerras. É contra o ego humano, é contra a vaidade humana, o orgulho humano. Essa personalidade puramente humana, ela está voltada simplesmente para as coisas terrenas. Quando nós estamos falando, meus amigos, que nós estamos na erraticidade, nós estamos fora da matéria, nós estamos vinculando a um plano de trabalho divino, a lei de cooperação, a lei de auxílio, a boa vontade que nós fazemos, que eu lave um prato, mas que eu lave com boa vontade, que eu não reclame da temperatura da água se esteja frio. Nós estamos falando aqui que a qualidade do nosso trabalho é servir e servir com alegria, porque é um trabalho de Jesus. Todo trabalho é digno na medida em que nós atribuímos o nosso sentimento para o bem individual e o bem comum. Então, é uma forma de estarmos agindo no bem. E no caso de Chico, obviamente, naquela sociedade em que a mediunidade não era tão bem esclarecida, né, foi para ele uma ferramenta de salvação, de fato, né, porque ele conseguiu empenhar todo o seu tempo, não sobrava um minuto sequer, para que ele pudesse cair em tentação, né? E é interessante, né, o Delmiro, porque quando nós pensamos no trabalho, ele está numa região moral muito superior ao serviço. O Chico, mesmo trabalhando em repartições públicas, como funcionário público, ele fazia bem o seu serviço e fazia bem o seu trabalho, porque a região de responsabilidade que ele estava atrelado não dava espaço para que ele caísse em lamentações improdutivas. Ele, então, depois do seu serviço, ia servir a espiritualidade, psicografando, auxiliar a sua família. E nós, muitas vezes, trabalhamos 8, 9, 10 horas por dia e reclamamos do nosso serviço. Maldizemos as pessoas. Vamos tentar entender por que a gente faz isso? Emmanuel nos explica. Então, ele trouxe 2 conceitos. Ele disse que é uma faixa de ação no bem e uma região moral. Agora, ele traz uma outra espécie de conceito sobre o dever. Estou com o livro aqui, tá, pessoal? Pensamento e Vida, de Emmanuel. O filtro aí tá dando uma cortadinha, mas é uma edição da FEB aqui, tá bom? Tá lá no capítulo 21. Quem quiser acompanhar de casa, fique à vontade. Ele diz o seguinte, que surge, então, para nós, o inexorável constrangimento, o duro constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo dever regeneração, pelo qual somos compelidos, somos obrigados a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores da nossa cota de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Meus amigos, nós temos a possibilidade de enxergar os nossos deveres como algo sacrossanto, como o nosso movimento de salvação diante da nossa encarnação, porque ali teremos a oportunidade de imprimirmos o bem que nós aprendemos aqui nos nossos estudos, de atribuirmos a qualidade dos nossos sentimentos, seja em casa, seja no trabalho. Nós aqui não estamos colocando o trabalho como profissão, não. É todo local em que nós estivermos inseridos e que a nossa ação seja necessária. Ou seja, o tempo inteiro. É com o esposo, com a esposa, com o filho, com o chefe, com o subalterno, com o transeunte, no trânsito. É o tempo inteiro. E se nós não entendemos essa região superior, essa região moral, surgirá para nós o dever regeneração, que é a imposição da própria vida aos deveres a que nós necessitamos, para que venhamos a aprender muitas vezes a custo, a dores. E se nós nos rebelamos, passamos a dar voltas em círculos. Nós passamos em queixas improdutivas. Queixamos-nos. E de que ajuda a queixa? Não resolve. Então, para que nós tenhamos a consciência, né, já que nós estamos iniciando, domingo é o primeiro dia da semana, que possamos imaginar na segunda, né, como vai ser a qualidade do nosso trabalho,
Será que nós estamos, de fato, trabalhando com Cristo? André Luiz chegou no nosso lar, inicialmente, querendo um trabalho como médico. Ele não tinha consciência do que ele estava pedindo. Ele não tinha consciência do que era ser um médico espiritual. E os irmãos esclarecimentos disseram a ele: André, você não está preparado. Onde que ele foi trabalhar? Nas câmaras de retificação. Foi trabalhar com pessoas que estavam sofrendo. Entender a dor alheia para fazer uma ressignificação dos seus sentimentos. É isso, meus amigos. Se nós estamos inseridos num contexto de provação, seja no trabalho, em casa, no casamento, os filhos, é um momento de maturação de ideias, do trabalho com Cristo. Neste momento, a espiritualidade está mais presente ainda em nossas vidas, ansiosa por nos inspirar com os bons pensamentos. E muitas vezes nós só nos queixamos, produzimos pensamentos inférteis, utilizamos-nos dos vícios da terra, da maledicência, dos excessos de vária ordem, para caminharmos como suportes, como muletas. Abramos os nossos corações, meus amigos, para que Jesus possa encontrar terra fértil em nossos corações e ali semear todos os recursos para a nossa fé, a nossa esperança. Por isso que Emmanuel irá nos dizer, neste mesmo capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que essa espada simbólica sela para nós um movimento de atitude em seguir o Cristo. Por isso ele nos disse da necessidade de separar pai de filho, mãe de filha. Porque muitas vezes nós nos apaixonamos pelas nossas próprias versões, pelas nossas filhas, que são as nossas tendências, pelos nossos filhos, que são as nossas condutas inadequadas de séculos, milênios. Nós precisamos separar a individualidade dessas tendências milenares para que nós possamos evoluir, meus amigos. É sobre isso que o Cristo está dizendo. Dividir, separar o joio do trigo, mas de uma forma processual, porque não se arranca o joio do trigo de pronto. É necessário que ambos cresçam juntos, para que cada um expresse a sua verdade. Assim estamos nós inseridos aqui na Terra, nos nossos casamentos, nos nossos trabalhos, na relação chefe-subalterno, de companheirismo, transeuntes, sociedade. Assim estamos nós, imersos num ambiente de diversidade, para que venhamos a expressar todas as nossas potencialidades de acolhimento, de compreensão. Então, já que o nosso tempo é curto, gostaríamos aqui de chamar a atenção para o casamento. Porque nesse tempo pandêmico, nós tivemos muitas possibilidades de reflexão acerca da família, acerca dos projetos individuais, do trabalho. Todos nós repensamos formas e todos nós meditamos na importância da vida maior. Estivemos em iminência de morte, meus amigos. Estivemos ansiosos, preocupados, temerosos. Novos tempos aparentemente têm chegado. Estamos aparentemente encarnados ainda. Vamos aproveitar ao máximo, meus amigos, essa oportunidade e vamos fazer uma reflexão que neste período os casamentos, muitos, passaram por grandes provações. Porque um casamento, seja ele de qual nível for, meus amigos, qual nível for, seja um casamento profissional, um casamento de sociedade, um casamento conjugal, de amizade, ele passou por provações de ajustar as expectativas. Porque muitas vezes em um casamento, nós queremos que o outro seja a nossa projeção, que o outro seja o nosso comportamento. E nós não ajustamos as nossas expectativas de modo que nós soframos com isso. Virgínia, fique à vontade. Foi sem querer, gente. Vamos aproveitar então a pausinha para saber se alguém quer comentar alguma coisa. Quem gostaria?
Tudo certo, né? Eliane, quer fazer algum Tudo comentário? certo, eu acho que a Virgínia levantou a Sem mão querer, ali, foi né? errada, é. Não tem problema, não. Tá, joia, obrigada. Acho que tá tudo bem por enquanto. Tá certo. Então, meus amigos, eu só quero aproveitar aqui para a gente fazer uma breve leitura da mensagem de Emmanuel, para aproveitarmos ao máximo as orientações desse benfeitor, porque nossas palavras ainda são muito rasas diante da extensão e da profundidade desse conhecimento, né, que Jesus nos apresenta. Nós ainda estamos distantes de angariar os recursos de toda essa preciosidade do Evangelho. E Emmanuel, então, vem fazer o seguinte comentário. Eu peço licença para a gente ler alguns trechos aqui, para que nós possamos extrair ao máximo essa reflexão. Eu tenho sentido, nos estudos que a gente tem feito na região, fora da região, uma necessidade de todos nós de estudarmos os textos, de não desvincularmos da nossa tarefa, de estudarmos mais as obras básicas, todos nós, meus amigos, de termos as atenções devidas ao estudo. Então, a gente tem se preocupado em trazer mais textos, para que a gente esteja sempre vinculado às referências, porque senão vira achismo. O espiritismo não é achismo, meus amigos. Ele é pautado num tríplice aspecto, científico, filosófico, com repercussões morais e ou religiosas. Então, nós não podemos aqui dar opiniões, nós podemos fazer reflexões, pesquisas em torno do Evangelho, para que a gente venha a colaborar uns com os outros. Por isso que, invariavelmente, a gente está aqui pedindo para que abram o microfone, se sintam à vontade, para que a gente possa utilizar da lei de cooperação e aprendermos juntos. Nós não podemos ir para este âmbito do achismo. Então, vamos à mensagem, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porque o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se nos movimentos da vida. É isso mesmo. Muitas vezes a paz para a gente é estarmos em casa, deitados no sofá, assistindo a televisão, não fazendo nada, não pensando em trabalho, que ninguém nos chame, que nós tenhamos o sossego de fazermos o que quisermos. Não é isso? Não é dessa paz que o Cristo está falando, não. Essa é uma paz equivocada que os homens estabeleceram por conduta. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Meus amigos, o Cristo não deliberou que nenhum dos seus discípulos, apóstolos, carregassem a cruz até o Calvário. Ele próprio deliberou levar. Ele próprio tomou por conduta máxima o sacrifício pessoal. Quantas vezes nós agimos assim? Somos transferidores de responsabilidades, seja no lar, seja no trabalho. Nós identificamos o dever, meus amigos, que possamos cumpri-lo. Se nós fomos o primeiro a identificar, é de nossa responsabilidade cumprir. Por isso, o Espírito Alcione, lá no livro Renúncia, nos diz que felicidade aqui na Terra ainda é a consciência do dever cumprido pelo seu dever bem estabelecido. É sobre isso. Imaginemos nós, todos os corações que Alcione amava, a mãezinha, o pai, o grande afeto, estavam muito atrás dela. E ela estava muito mais evoluída. Então, pensemos nesse ajuste de expectativas, porque ela iria doar muito mais. Como que ela cobra desses espíritos que ainda estão atrasados? Assim nós deveremos pensar nas nossas caminhadas. Não que sejamos melhores do que ninguém, não é nada disso.
Mas os espíritos que estão à nossa frente já entendem que o movimento da vida é doar sem a expectativa de receber algo em troca. Eles já conseguem entender que o mecanismo da vida é doação. Quem mais doa, mais arregimenta recursos para si próprio. A ficha espiritual fica mais referta de qualidades e virtudes. E nós ainda estamos na perspectiva de sempre sermos reconhecidos. Estamos querendo que os nossos sacrifícios ainda sejam acariciados por todos. Porque a ideia psíquica que conservamos é que esperemos que os outros digam assim: como o Jerônimo trabalha tanto, coitado. É essa perspectiva que nós temos. Enquanto o próprio Cristo trabalha até hoje, meus amigos. Ele trabalha até hoje e o Pai também. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado de príncipe da paz, o príncipe da paz. Sim, na verdade, Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Meus amigos, nós já vamos encerrar por aqui, deixando a todos a reflexão de que não é promessa de amigo, é uma lei divina. Quando nós empreendemos o trabalho no bem, seja ele qual for, mas que as suas perspectivas estejam voltadas para o bem individual, coletivo e vinculado ao Cristo, estejamos seguros de que nós conseguiremos e conquistaremos a nossa paz. Agradeço a todos a atenção, fico à disposição para eventuais dúvidas, contraposições, colocações. Agradeço à casa pela caridade de sempre nos convidar para que possamos trabalhar, tirarmos um tempo para refletirmos sobre o Evangelho. O mais necessitado é o que mais fala e é o que mais tem possibilidades também de aprender, por poder se debruçar nos estudos, né? Assim como todos nós. E agradeço de coração, me coloco à disposição. Eliane, paz para você, fiquemos com Deus e muito obrigado. Amém. Nós agradecemos a sua disponibilidade, está sempre presente. Fique o convite para um próximo. Hoje a gente teve o prazer de ouvir o Jerônimo, do Evangelho de Cristo. E queria agradecer a todos pela presença e pedir para quem quiser ficar para o reiki, a gente vai ter logo após o Jerônimo o reiki. Jerônimo, se você quiser fazer a prece final, fique à vontade. Vamos fazer, com certeza. Obrigada a todos, gente. Eu vou colocar no chat aqui, de novo, a conta da Casa Espírita, para quem quiser fazer doação para a nossa cesta básica, quem está precisando, que tem abril, né? Mês de Páscoa. Obrigado, Gerando, boa noite. Muito obrigada de coração. Eu quem faço. Até a próxima. Até a próxima. Vamos à nossa prece, então. Convido a todos agora para que fechem seus olhos e imaginem uma luz verde azulada na direção da nossa testa, indo ao encontro do nosso cérebro, bem como ao nosso coração. Essa luz vibrante se materializa em uma mão. É a mão de Jesus. Ó Senhor amigo, Tu vieste até nós. Estamos aqui gratos a Te agradecer pelos Teus ensinamentos, a nos lembrar que o trabalho pertence a Ti, e unindo os nossos pensamentos aqui dos nossos lares e de todos aqueles que entram na rede dos nossos pensamentos, nós queremos enaltecê-los até Ti, Mestre, em agradecimento por tantos recursos dispensados, pela generosidade do aprendizado, agradecer a nosso Pai pelo dom da vida,
pela família, pelos aprendizados que temos angariado, pelo nosso trabalho, pela região moral do dever. Agradecemos, Mestre, por todas as santas oportunidades de crescimento moral, intelectual, espiritual, enfim. Rogamos, Mestre Jesus, que permaneça conosco durante a semana, lançando sobre nossas mentes o teu olhar compassivo quando titubearmos, quando cairmos em reclamações contraproducentes, em desânimo de alma, em frieza de espírito, quando cairmos em lamentações. Ó Senhor Jesus, reanima-nos, dê-nos a luz necessária para seguirmos firmes contigo, na certeza de que o Evangelho é alegre e assertivo. Sustenta-nos, Mestre, o coração frágil e a fé rasa, para que venhamos um dia a sermos ferramentas úteis em tuas mãos laborosas. Permaneça conosco, Senhor, abençoando todos os corações que passam pelas nossas mentes, as necessidades mais íntimas de cada coração. Nos abençoe. Abençoe todo o plano espiritual, todos que sofrem, todos que jazem com os corações angustiosos e aflitos, nos ambientes de maior sofrimento. Abençoa-nos, Senhor. Sê conosco, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite, meus amigos. Um grande abraço. Boa noite, obrigada, Jerônimo. Boa noite, Leandro. Com Deus.